Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor sobre as nossas vidas. Gratos porque o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado, Senhor, com toda a sorte de bênção. O Senhor nos dá a honra de participar do Teu reino, Senhor, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas também, Senhor Jesus. Fizemos isso neste momento, Senhor, em gratidão pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, ó Pai. Deus, abençoa cada lar aqui, Senhor Jesus. Derrama da Tua graça. E abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que administram, Senhor Jesus, que cuidam dos recursos que entram, Senhor, para esta casa de oração, para a Tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom estar aqui com vocês nesse domingo mais que especial, domingo, dia do Senhor, onde a igreja reúne para, em primeiro lugar, adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor. Amém, igreja? Nós estamos aqui para louvarmos ao Senhor e glorificarmos o seu santo e precioso nome. Mas também nesse dia, nós estamos tendo uma liturgia diferente, com a participação das nossas crianças, né, dos adolescentes que conduziram a liturgia. Haverá momentos também especiais das crianças ainda neste culto da manhã. Mas agora nós queremos compartilhar uma palavra do Senhor ao coração de todos que estão aqui e aqueles que estão também nos acompanhando pela internet. E eu te convido para que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Enquanto eu meditava e buscava uma palavra do Senhor, veio uma frase no meu coração, na verdade uma pergunta, né? O que um pai pode deixar de mais valioso para o seu filho? Acredito que todos que somos pais aqui, talvez em algum momento você já pensou nisso. O que eu posso fazer ou o que eu posso deixar para o meu filho? Ou para os meus filhos, minhas filhas? E em datas especiais, minhas filhas perguntam, né? Ou as filhas perguntam ao pai o que ele quer de presente, né? O que ele vai ganhar. E eu fiquei pensando nisso. O que nós pais, eu quero mudar um pouquinho essa perspectiva hoje, pensar o que nós pais podemos dar para os nossos filhos. E aí pensei em 4 coisas que de repente já tenha passado pela tua cabeça, confesso que passou pela minha, às vezes passa. Talvez uma das coisas que nós esperamos ou pensamos que nós podemos deixar para os nossos filhos sejam bens. E se pudermos fazer isso, isso é muito bom para os nossos filhos, né? Eles vão ter uma condição de vida bacana. Quem sabe você montou um negócio e nesse negócio você sonha e planeja que seu filho assuma esse negócio. É deixar um legado comercial de um grande empreendimento que você tenha deixado. Talvez você já tenha passado na sua cabeça como passa na minha em deixar uma boa educação para o seu filho. Deixar ele bem educado, bem preparado, né, para a vida, para o que ele vai fazer. De repente, formá-lo como um bom profissional, quem sabe uma carreira executiva, um médico, enfim, algo que nós pensamos que seja bom. Fazer a melhor faculdade, estudar nas melhores escolas. E talvez isso alegre o nosso coração como pai, e nós entendamos que isso é a forma de deixar um bem mais valioso para os nossos filhos. Talvez tenha passado no seu coração como pai, de deixar valores. Valores que vão moldar a formação e o caráter do seu filho. Valores que são importantes para ele de se tornar uma pessoa íntegra, de se tornar uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa de bom caráter. A última coisa que eu quero destacar no início dessa mensagem, falando o que um pai pode deixar, né, ou o bem mais valioso que um pai pode deixar para o seu filho, são momentos memoráveis. E momentos memoráveis, o que eu quero deixar aqui são lembranças de um aniversário, quem sabe de uma viagem que você fez em família, aquele momento foi marcante para você, para os seus filhos. E sabe, datas comemorativas como essa, ou um Natal, ou uma Páscoa. E aí são momentos memoráveis que nós podemos deixar. E mesmo que nós façamos 1, 2, 3, ou quem sabe todas essas coisas,
Se faltar algo que entendo que é mais importante, nada disso que a gente faça terá sentido. E por isso, o tema da mensagem dessa manhã é o bem mais valioso que um pai pode deixar para o seu filho. E agora eu quero fazer a leitura de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, que nos diz assim: Pois estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos, os mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Pensando nesse texto, sobre o que nós podemos deixar, o bem mais valioso que a gente pode deixar, já fica claro para nós que é ensinar nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto, nos aprofundamos nele, nós entendemos como essa responsabilidade é importante para todos nós. Amar a Deus é um mandamento inegociável. Não é algo que nós vamos escolher se iremos fazer, se quisermos fazer, mas é uma responsabilidade que temos. E se olharmos com cuidado para o texto proposto nesta mensagem, nós vamos perceber isso claramente. Quando nós olhamos para o verso número 1, nós vamos encontrar as palavras como mandamento, estatuto e juízo. E quando fala de mandamento, está falando de obrigações, responsabilidades que cabem a nós praticarmos, fazermos, ensinarmos. Quando fala de estatuto, fala há um regulamento, há uma forma como fazemos isso, como ensinamos os nossos filhos, como mostramos o caminho para eles. E quando fala de juízo, fala isso é um ato de Deus. Deus deu uma ordem e cabe nós cumprirmos isso. Não é a primeira vez que Moisés fala sobre isso desse tema, de amar a Deus. Se você voltar um pouco o texto, ler no capítulo 4, exatamente entre os versos 32 a 43, nós vamos perceber que ali é enfatizado o amor de Deus por Israel. Em primeiro lugar, Deus amou Israel. E na continuidade desse texto nós vamos falar da importância do amor de Israel por Deus. É uma via de mão dupla, Deus já nos amou, e agora cabe nós amá-lo e ensinar as próximas gerações, ou seja, os nossos filhos também a amar. Ele também menciona esse tópico várias vezes no fim do seu discurso, então fica claro para nós, para entendermos e compreendermos que é um mandamento realmente. Percebíamos isso na repetição, em falar constantemente, ensine seu filho, ame tu, teu filho e os filhos dos teus filhos. E qual é o propósito dessa ênfase olhando especificamente para esse texto? Nós precisamos pensar assim, pensar para que nós precisamos ensinar o nosso filho a amar a Deus dessa forma. Em primeiro lugar, nós precisamos ensinar nosso filho a amar a Deus, ou os nossos filhos a amarem a Deus, para que ele alcance a promessa. Esse era o primeiro propósito do texto em Deuteronômio. O verso 3, para que se multiplique na terra que mana leite e mel. E essa expressão, terra que mana leite e mel, aparece pelo menos 6 vezes em Deuteronômio.
Então, tem algo importante que ele está querendo destacar aqui, que o autor fala para nós a respeito de ensinarmos nossos filhos a amarem a Deus. Porque quando nós ensinamos, eles estão próximos de alcançar uma promessa. Aqui no texto especificamente, fala que a promessa era chegar nessa terra, onde havia leite e mel. E isso significa que tem duas coisas muito importantes que Deus está provendo neste lugar. O leite significava alimento comum, ou seja, não vai faltar alimento para vocês, eu vou prover, eu vou cuidar de vocês, vocês estarão no melhor lugar do mundo. E o mel era uma iguaria, era algo muito especial, algo que pode ser dito que era algo de luxo, um artigo de luxo. E a partir do momento que eles ensinassem os seus filhos a caminharem dessa forma, a terem esse relacionamento com Deus, eles estariam no melhor lugar que eles podiam estar, no lugar onde Deus havia prometido para o seu povo, que eles ficariam cuidados, protegidos e guardados. E aqui o texto nos ensina isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus para que eles alcancem uma promessa. Deus tem promessa para os nossos filhos, amém? E cabe a nós ensinarmos eles os caminhos para que eles não se desviem do mal, para que eles estejam sempre perto de Deus, para que eles sejam protegidos, para que eles sejam guardados, que nada falte para eles. A segunda lição que eu vejo nesse texto aqui, dessa ênfase de amar a Deus, é para que a aliança não seja quebrada. O verso 2 vai dizer assim para nós: para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os estatutos, os mandamentos que te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Quando fala a respeito da aliança não ser quebrada só comigo, mas com o meu filho e com o filho do meu filho que virá, ou seja, para que as gerações permaneçam firmes e conectadas. A promessa era: vocês vão viver num bom lugar, vocês ficarão neste lugar abastados, desde que não se quebre a aliança. A repetição para que os filhos dos filhos, era necessário para que a próxima geração não se perdesse, para que a próxima geração não se esquecesse, para que eles não ficassem distantes. Isso era muito importante e necessário. O propósito era que a geração dos filhos não se tornasse orgulhosa, considerasse que eles não precisavam de mais nada, eles tinham tudo, estavam numa boa terra, tinham alimentação, tinham cuidado, tinham até esse significado do luxo, ou seja, nada lhes faltava, para que não achassem também que a sua geração era melhor que as gerações anteriores, que não foi por conta, de repente, do trabalho dos seus pais, do compromisso com Deus dos seus pais, de permanecerem firmes, que eles estavam colhendo os frutos que colhiam naquele lugar. E se a próxima geração esquecesse esse motivo, porque possuíam aquela terra, eles também perderiam a posse dessa terra. Se orgulho entrasse no coração dos filhos, acreditando que os que mantinham eles ali, era porque eles são melhores que os seus antepassados, ou porque são fortes o suficientes, são capazes de se manter, que podem confiar na sua autossuficiência para vencerem o inimigo, em algum momento eles deixariam também de confiar em Deus. E quem não confia em Deus, não ama. Por isso era importante manter a repetição de dizer: ame a Deus para que a aliança não seja quebrada. Ame a Deus para que você continue próximo de Deus. Por isso a importância de guardar todos os dias, de geração em geração, que tudo o que tinham vinha da parte de Deus como bênção sobre suas vidas. Como pai, é nossa responsabilidade lembrar os nossos filhos que tudo o que temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos vivido é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quando olhamos para esse texto, pensamos no bem mais valioso que nós podemos dar, e a importância de ensinar para os nossos filhos a amar a Deus. Em terceiro lugar, eu vejo nesse texto que nós precisamos ensinar nossos filhos a amar a Deus para que eles confessem quem Ele é, para que os nossos filhos continuem confessando quem o Senhor Deus é. No verso 4, o verso todo diz assim: ouve Israel. E aí vem a frase importante desse texto: o Senhor nosso Deus
é o único Deus. E essa frase aqui, que está nesse versículo, é o Shema, ou seja, a confissão de fé central de Israel. Enquanto todas as outras nações, enquanto todos os outros povos ensinavam que existiam vários deuses, várias deusas, que você poderia procurar qualquer deus, o povo de Israel sempre disse, sempre ensinou: existe um único Deus. Há só um Deus que você pode confiar. E essa frase, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, é a sua confissão de fé central. Nos lares judaicos ou judeus até hoje, mais ortodoxos, essa confissão é recitada ao amanhecer e ao final do dia. Todos os dias, um judeu que aprendeu isso, quando ele abre os olhos, antes de dar bom dia, antes de levantar da cama, a primeira coisa que ele falará naquele dia é: o Senhor nosso Deus é o único Deus. E quando chegar o final do dia, quando estiver o sol se pondo, ele parará tudo o que está fazendo e ele falará isso: o Senhor nosso Deus é o único Deus. E como que isso acontece? Os meninos, assim que eles começam a falar, assim que eles começam a aprender as palavras, a primeira coisa que um pai faz é pegar o seu filho e ensinar: o Senhor nosso Deus é o único Deus. Repete, meu filho: o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Para que isso fique no seu coração. E quanta diferença isso faz na vida de uma pessoa que aprende isso desde pequeno, confessar quem é o seu Deus. E essa responsabilidade cabe a nós, pais, de ensinarmos os nossos filhos a respeito disso. A quarta lição que eu tiro daqui, ou a quarta coisa que eu posso dizer, para que nós devemos ensinar nossos filhos a amar a Deus, é porque nós precisamos ensinar nossos filhos a amar a Deus da forma certa. Não é de qualquer jeito que a gente ama a Deus. Eles precisam saber que há só um jeito de amar a Deus. Verso 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em primeiro lugar, nós não amamos a Deus por obrigação. É possível obrigarmos a amar algo ou alguém simplesmente porque dizemos: você tem que amar? É possível obrigarmos a amar algo ou alguém simplesmente porque dizemos ou alguém disse para nós: você deve amar? Provavelmente diremos não. Nós não amamos pela obrigação. Enquanto formos obrigados a fazer alguma coisa, nós faremos, mas faremos com má vontade, faremos com filtro fechado, até geraremos uma certa repulsa em fazer isso, e o momento que pudermos não fazer mais, nós não faremos. Ou seja, essa não é a melhor forma que nós podemos ensinar os nossos filhos, dizendo para eles: você é obrigado a amar a Deus, ame a Deus agora. Não fará efeito, não mudará o coração, não transformará a vida dos nossos filhos ou das próximas gerações, ensinando eles ou dizendo para eles que isso é uma obrigação. Outra lição que eu tiro desse verso especificamente aqui, que nós não amamos por sensação, por sentir vontade de amar. A ideia é que hoje eu senti e quero amar a Deus. Então eu senti vontade de amar a Deus. Algumas pessoas acreditam que o amor é só um sentimento, que é algo misterioso, que simplesmente acontece, uma emoção maravilhosa, que está ou não presente. E se fosse assim, talvez muitos viriam na igreja: hoje eu senti vontade de vir, então eu vou para a igreja. Hoje eu senti vontade de orar, então eu vou orar. Hoje eu senti vontade de ouvir a palavra. E se nós andássemos dessa forma, ou caminhássemos acreditando nisso, que tipo de relacionamento nós teríamos com Deus? Amar é uma decisão, e nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos.
escolhemos ou não nos relacionarmos com Deus e com outras pessoas de maneira amorosa. Isso não tem a ver com sentimento, mas com decisão. Decidir amar de todo o meu coração a Deus. Decidir amar a Deus de toda a minha alma e de toda a minha força significa que vamos tratar os outros da forma como Deus trataria. E quando é uma decisão de amar, se Deus perdoa, nós vamos também perdoar, porque é uma decisão que nós tomamos. Se Deus é bondoso conosco, nós também seremos com os outros. Se Deus deseja o melhor para nós, nós desejamos o melhor para os outros. E aqui eu volto um pouco e penso assim: se Deus perdoa, nós vamos perdoar os nossos filhos. Se Deus é bondoso conosco, nós seremos bondosos com os nossos filhos. Se Deus deseja o melhor para nós, nós vamos desejar o melhor para os nossos filhos. E assim nós ensinaremos os nossos filhos que amor é uma decisão. E nós decidimos amar a Deus. Amor não é apenas um sentimento, muito menos uma obrigação, pois ele é resultado de uma ação que todos nós tomamos. A quinta lição que eu tiro desse texto aqui, para nós nessa manhã: ensine seu filho a amar a Deus para que ele não tenha nada no seu coração antes disso. Que ele ame a Deus acima de tudo. Antes de mais nada, no seu coração esteja o amor por Deus. E aí nós olhamos para o verso 7, verso 8 e verso 9, tem algumas palavras que eu quero destacar aqui. No verso 7 nós vamos ver que ele diz assim: inculcar, ou inculque, ou grave, imprima no coração de alguém, no nosso caso, imprima no coração do seu filho. Deposite verdades no coração do seu filho, ensine lições dentro do coração do seu filho, imprima no coração dele. Ate, ou seja, atando, vincule, estreite no seu coração, escreva nos umbrais, deixe sinais de alerta que ele precisa amar a Deus. Ele precisa viver dessa forma. E como que se inculcava? Como que se fazia isso? O verso 7 dá sinais, ou nos dá pistas claras de aonde e como fazer isso. E delas falarás. Aí a gente precisa pensar o que nós estamos falando, o que nossos filhos estão ouvindo, o que nós amamos. O que eles percebem do que nós estamos falando? Falarás assentados em tua casa, como um sinal na tua mão por frontal entre os olhos, escreverá nos umbrais da porta da tua casa e das portas. É na porta de entrada em todos os lugares, o lugar onde se ensina a amar a Deus, antes de mais nada, é na intimidade do lar. O lugar onde nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus é trazendo Ele bem pertinho da gente, para que ele possa aprender isso. E eu quero pedir uma licença para você aqui. Eu não sou de falar de outra coisa que não seja Jesus neste lugar, mas eu quero dar um exemplo. E eu peço que você não feche o filtro do que eu vou falar aqui. Antes de conhecer a minha esposa, a Beth, ou seja, antes de casar e ter filhos, eu estava num congresso. E uma pessoa que estava ministrando, ela falou algo que chamou muito a minha atenção. Ela perguntou assim: quantos pais aqui que os seus filhos torcem para o mesmo time de futebol que vocês? E eu levantei a mão. E um amigo estava do lado e olhou para mim: Jonathan, você não é nem casado. Aliás, nem namorada você tem. Eu respondi para ele: eu estou profetizando. E quando eu falei isso, ela continuou falando assim: você pai, que seu filho torce para o mesmo time de futebol que você, o que você fez para o seu filho torcer para o mesmo time de futebol que você? Você deu uma cartilha para ele? Não. Você sentou ele do seu lado e disse: olha, é assim que se torce, você grita dessa forma, você faz assim, você vibra desse jeito? Não. O que você fez para o seu filho torcer para o mesmo time que você foi a paixão que ele viu que você tem pelo seu time de futebol. E quando essa pessoa falou isso, meu braço foi abaixando, naturalmente.
Porque ela falou uma coisa que aí eu botei a mão para baixo e me afundei na cadeira. Ela falou assim: por que que seu filho não vê a mesma paixão por Jesus que você tem pelo seu time de futebol? Por que que seu filho não vê o amor que você tem por Deus da mesma forma que você tem pelo seu time de futebol? Aquilo mudou a minha cabeça. Aquilo mexeu demais comigo. E para continuar essa história, casei, tenho filhas, uma estava aqui, inclusive essa que estava aqui, fez eu viver uma experiência marcante que eu quero concluir nessa mensagem. A Sara já tinha em torno de 9 ou 10 anos, eu ia buscá-la na escola todo dia. E eu coloquei no meu coração, o que eu quero ensinar para Sara, para as minhas filhas, é que elas amem a Deus sobre todas as coisas. Eu e a Beth sempre levamos elas, além da igreja, a oração em casa, a buscarmos ao Senhor. Elas me veem todo momento que possível, lendo a Bíblia e tudo mais. E um dia a Sara entra dentro do carro, depois da escola, nem fala comigo, não diz nada, abre a bolsa, tira um papel: pai, está aqui. Ela me deu um papel, eu olhei vários nomes, falei: filho, o que é isso? Pai, a minha amiga, os pais dela estão brigando em casa. E eu falei para ela que você ora. E quando você ora, Deus responde a oração. E aí as minhas amigas ouviram e todas elas começaram a pôr o nome. Eu disse que você ia orar e que não era para elas ficarem preocupadas, porque Deus responde as tuas orações. Nós oramos e Deus responde. Ela falou aquilo, eu falei: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu tenho conseguido ensinar a minha filha a amar a Ti sobre todas as coisas. E a resposta daquilo foi que passou uns dias, a Sara voltou: pai, lembra daquela lista? Eu lembro. As minhas amigas e a monitora, a que cuida do pátio da escola, e professores tinham colocado o nome, agradeceram, porque Deus respondeu às orações. Amados, se tem uma coisa que nós devemos deixar como bem mais valioso para os nossos filhos, que nós podemos dar a eles, é ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem o nosso presente. Aí vem o presente que todos os pais podem ganhar aqui e que eu creio que todos nós queremos, que é a conclusão dessa mensagem. Quando damos o bem mais valioso para os nossos filhos, que é amar a Deus, quem ganha o melhor presente somos nós, pois geramos filhos para a eternidade. Guarde isso no teu coração nesse domingo. Guarde isso para a tua vida como pai. Tenha isso certo no teu coração, que se você ensinar teu filho a amar a Deus, com toda certeza você estará gerando filhos para a eternidade. Amém? Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus nos abençoe como Pai nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, nós somos gratos a Ti. Te louvamos, ó Pai, pela Tua bondade. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, dia que o Senhor fez, ó Pai. Dia, Senhor Jesus, que em primeiro lugar foi feito para louvor, para a glória do Teu santo nome. E o Senhor nos dá o privilégio de homenagearmos, de orarmos pelos pais, ó Pai. E eu peço aqui, Senhor, por cada um dos pais que está presente neste culto, pelos pais que estão assistindo o culto, Senhor, nos seus lares. Deus, por pais que não puderam estar aqui, mas que vão ver o culto num outro momento, eu oro por todos eles. Senhor, para nós é um privilégio, uma honra gerar, Senhor, os nossos filhos. E Deus, é um privilégio que o Senhor nos deu de sermos pais. Também é uma responsabilidade de ensinar os nossos filhos nesta caminhada, Pai. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor derrame da Tua graça sobre cada um, dando sabedoria, discernimento, Senhor, espiritual, Senhor Jesus, nessa caminhada. E Deus, que nós gravemos no nosso coração que o bem mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos, Senhor Jesus, é ensiná-los a amar a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o primeiro no nosso coração e no coração dos nossos filhos. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.